Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Os bastidores já começaram muito agitados nessa quinta-feira dentro do Vasco, se tratando de contratações para a próxima temporada. E é claro, a gente vai trazer tudo o que aconteceu no vídeo de hoje, falar sobre Luiz Amarília, o atacante paraguaio que tem interesse do Vasco de outros clubes sul-americanos, segue com a sua situação indefinida. Maior problema? Situação financeira do Vasco que complica. O Vélez quer uma compensação financeira e o Vasco não tem condições de entregá-la ao clube argentino. Vamos trazer novidades do que está acontecendo atualmente nas negociações. Falar também sobre Bruno Gomes, o volante cria das categorias de base do Vasco da Gama, tem proposta do Internacional. Vasco também estaria pedindo uma compensação financeira e troca de jogadores. Vamos trazer detalhes sobre o que está acontecendo também no vídeo de hoje. Falar sobre Felipe Coutinho, que quer voltar ao futebol brasileiro. Quem sabe, por amor, não pode voltar para o Vasco. Falar sobre Felipe Viseu, Diego Souza, mais um argentino se interessando e o Vasco também, principalmente querendo a sua contratação. É o atacante que faz parte do elenco do Vélez Sarsfield, Juan Martín Lucero, um bom jogador, um jogador de muitos gols com características muito ofensivas. Vamos trazer todas as novidades, tudo o que está acontecendo nos bastidores, tratando de reforços para 2022. Então o vídeo está repleto de notícias e é claro, você, torcedor do Vasco, não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e já se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E aqui embaixo também ativem o seu sininho de notificação e deixem o seu like. Seu like é importantíssimo para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Então vamos lá estourar a meta dos 2.000 likes. Deixa aqui embaixo seu like, vamos fazer o canal crescer cada vez mais. E também o seu comentário sobre o que você vem achando das movimentações do Vasco no mercado da bola. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo falando sobre o atleta que atualmente mais interessa o torcedor vascaíno, que é o Luiz Amarília. Tivemos mais novidades ontem se tratando do jogador paraguaio. Como eu já havia falado em alguns outros vídeos, o Vélez pediu uma compensação financeira que seria algo em torno de 1,4 milhões de dólares, algo em torno aí trazendo para o real de 250 mil reais. O Vasco levou isso para o departamento financeiro, o departamento financeiro teria aceitado a proposta, essa informação que a gente chegou ontem até a nós, porém parcelada em 5 vezes. Mas, além disso, ontem também tivemos uma nova informação se tratando dessa compensação financeira que o Vasco estaria dando ao Vélez. O Vasco, de fato, fez uma proposta pelo jogador. Ontem, a imprensa chilena notificou que a Universidade do Chile também teria feito uma proposta pelo atleta. A Universidade do Chile quer muito a contratação do jogador, quer contar com o Luiz Amarília para a próxima temporada. Então Vasco, Universidade do Chile e outros clubes do futebol sul-americano querem a contratação do jogador. Apesar da imprensa chilena estar dando já o Luiz Amarília como praticamente certo no clube na próxima temporada, a informação que chegou hoje pela parte da manhã até nós é que a proposta do Vasco é melhor e o desejo do Luiz Amarília não é ficar no futebol chileno, já que fez essa última temporada vestindo a camisa da LDU. O desejo dele é ir para o futebol brasileiro, jogar no Vasco, vir para o Rio de Janeiro. E, inclusive, até por ser, né, melhor também a proposta do Vasco. Novidade que a gente tem sobre a situação é que Luiz Amarília quer resolver essa situação ainda hoje, nessa quinta-feira, dia 30 de dezembro. O jogador não quer ficar no Vélez, ele sabe que no Vélez Sarsfield tem outros 3 jogadores de muita qualidade no ataque, que é o Lucas Prato, o Juan Martín Lucero e o Christian Tarragona, então dificilmente ele vai ter espaço. O treinador não quer contar com o atleta para essa próxima temporada e o Vasco vai fazer uma proposta em breve, ainda não fez, vai fazer de algo em torno de 150 a 200 mil dólares pelo jogador parcelado, algo em torno aí de 1,2 milhões de reais, aliás, parcelado em 5 vezes durante o ano de 2022. Vamos esperar, como eu sempre falo, vamos aguardar. Essa é a situação do momento, segue indefinida, com chance dele vir para o Vasco e o desejo também do jogador de vir para o Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, o atleta colocou esse vídeo que está passando aqui, ou aqui do lado para vocês, com uma música de fundo. A música é do Jorge Benjor, a música Mais Que Nada, uma música muito conhecida da música popular brasileira, né, da MPB, que diz "Sai da minha frente que eu quero passar". Uma música brasileira, então dando a entender que de fato o jogador está muito interessado em vestir a camisa do Vasco da Gama, em vir para o futebol brasileiro e falando para todo mundo sair da frente, porque o paraguaio quer passar e quer jogar no Gigante da Colina nessa próxima temporada. Então,
Vamos esperar, vamos aguardar, ainda segue indefinida, mas o jogador quer definir isso hoje e provavelmente teremos mais novidade nas próximas horas. Se tratando de outro jogador sul-americano que também tem contrato com o Vélez Sarsfield, ou pelo menos tinha contrato, Juan Martín Lucero. Ontem foi confirmado pela imprensa argentina que o Vélez negocia a permanência do atleta. O atleta que fez essa última temporada de 2021 vestindo a camisa do clube argentino. Porém, além dessa negociação com o Vélez pela sua renovação, o Vasco da Gama, o Fortaleza e o Colo-Colo fizeram uma oferta pela contratação do jogador. Ele é um argentino de 1,79 m, 30 anos de idade, está passando aí alguns lances para vocês. Ele tem contrato com o Vélez até o final dessa temporada, com opção de compra na cláusula contratual. Ele foi emprestado pelo clube Tijuana, do futebol mexicano, e interessa a outros clubes também do futebol brasileiro. Um jogador de muita qualidade, um bom atleta que teve interesse por parte do Vasco. A gente não sabe como está a situação atualmente. O Vasco vem sofrendo, mas vem tendo vários nomes sendo ligados ao clube durante todo o dia, né? Vários nomes chegam à mesa do Carlos Brasil e muito provavelmente o Juan Martín Lucero foi mais um deles. E o Vasco teria se interessado, feita a oferta, feita a proposta, a gente não sabe como está a situação atualmente, não sabe se andou, se parou. O certo é, o Vasco deve trazer mais um sul-americano para o lugar do Germancano. A gente está vendo pelos nomes que vão surgindo. Ontem foi o Pablo Magnin, hoje já é o Juan Martín Lucero e nos próximos dias provavelmente serão outros. O Vasco tem o objetivo de trazer um sul-americano para suprir a ausência do outro argentino que saiu, Germancano. Mas vamos esperar, a gente não tem mais novidade de como está a situação atualmente com o argentino que fez essa última temporada vestindo a camisa do Vélez Sarsfield. Agora, seguir, falar sobre a situação de dois atacantes brasileiros. Primeiramente, sobre Felipe Viseu. Há alguns vídeos atrás eu falei sobre a situação do jogador, que o Vasco teria sim interesse na sua contratação, inclusive o Zé Ricardo teria ligado para ele, isso foi confirmado. Porém, ele tem contrato com um clube italiano, a Udinese. O Viseu pertence à Udinese, o clube do futebol italiano, muito renomado, muito conhecido, porém não conseguiu espaço lá. Por isso, foi emprestado do Yokohama, do futebol japonês. Se destacou por lá, o Yokohama caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro, o que poderia facilitar a sua saída. Porém, estava difícil dele permanecer, mas os japoneses conseguiram fazer com que ele ficasse para o ano que vem e renovaram o seu contrato por mais 6 meses. Com isso, Felipe Viseu não está mais no radar do Vasco, mesmo sendo o interesse do técnico atual do Gigante da Colina, Zé Ricardo. Com relação a Raniel, muitas perguntas, muitas dúvidas, se vem, não vem. O Raniel vem para o Vasco. Pessoal, ontem mais uma vez eu tive essa confirmação, Raniel vem para o Vasco e deve ser apresentado nessa próxima segunda-feira. Com relação ao valor salarial, havia informado que era R$100 mil, porém a informação que foi me passada ontem é que o valor salarial do Raniel no Santos é de R$230 mil. Então, como os dois clubes vão dividir, 115 mil para cada. Esse será o salário que o Vasco terá que pagar ao Raniel. O Vasco terá uma despesa com o jogador de R$115 mil mensais. Lembrando, o atacante teve um problema de lesão nessa última temporada, foi contratado pelo Santos em 2020, uma negociação muito complicada com o São Paulo, e ele disputou de 2020 para cá, até o final de 2021, apenas 33 partidas, marcando apenas 3 gols. A grande pergunta é: vale a pena pagar R$115 mil no jogador que em mais de quase 2 anos, aliás, disputou apenas 33 partidas? Essa é a pergunta que eu faço, se esse dinheiro poderia estar sendo investido em outro lugar. Mas o Zé Ricardo quis a sua contratação, então a gente espera que no mínimo possa dar certo. Com relação a outro atacante também do futebol brasileiro que se destacou vestindo a camisa do CSA nessa última temporada, Yuri Castilho. A situação atual do Yuri Castilho é a seguinte: está muito perto de fato de vestir a camisa do Ceará nessa próxima temporada, teve ofertas do Vasco e também do Coritiba, mas acabou se aproximando mais do Ceará. Ele pertence ao Portimonense, clube do futebol português, estará sendo emprestado por mais uma temporada. Não sabemos se o Ceará fez uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador, mas até o momento está muito perto sim de fechar com o clube nordestino para o ano que vem. O Vasco saiu do caminho? Não. O Vasco fez a proposta está na mesa do jogador, com o seu empresário, e o Vasco apenas aguarda, olhando a situação de longe. O Vasco não desistiu, mas a proposta está nas mãos do jogador, e o Vasco não vai fazer mais força para ter o atleta para o ano que vem. Com relação a outro atacante, dessa vez Diego Souza, um nome que também surge com muitas dúvidas para o torcedor vascaíno. O que vai acontecer com o Diego Souza? Vem, não vem? Vai para o Sport? Vai para o Vasco? Ou agora vai para o Grêmio? Porque sim, ontem o presidente do Grêmio, Bolzan,
falou sobre a situação do Diego Souza. Ele deixou bem claro o seguinte: o Diego Souza tinha contrato com a gente até o final do ano. A gente não renovou, mas a gente pode agora recontratar o atleta. Essa foi a fala do Bolzan numa entrevista que ele deu à Rádio Grenal de Porto Alegre, deixando bem claro que isso poderia acontecer. O Diego Souza teria uma reunião ontem com o Sport e a informação que a gente teve sobre essa reunião é que o empresário dele, Eduardo Duran, teria pedido mais, feito uma pedida maior ao Sport. O Sport fez uma proposta, aquela que vazou, que eu mostrei para vocês. Aí a proposta foi refeita para o Diego Souza e ontem o Sport, a diretoria e o empresário e seu jogador irão discutir em cima dessa segunda proposta feita. Mas o que aconteceu? Na reunião, o empresário dele, Eduardo Duran, teria feito uma nova proposta. E essa terceira proposta feita pelo seu empresário estaria ou está fazendo com que o Sport dê um passo atrás. Olhe para o Diego Souza e não se interesse muito mais pela contratação dele, fazendo com que esses valores pedidos pelo empresário e o jogador fizessem aí que o Sport pudesse resultar na culminação, na saída ali da tentativa de contratação do jogador. Com isso, o Vasco e o Grêmio estão de longe, olhando, só esperando. A prioridade seria sim a ida ao Vasco, até porque o Grêmio caiu, o Diego Souza não teria tanto interesse de voltar para Porto Alegre, mas a informação que a gente teve hoje pela parte da manhã pelo jornalista José Roberto Coutinho do portal IGE e também o setorista do Vasco é que o Grêmio está muito perto de fechar com o Diego Souza. Segundo informações dele mesmo, o Diego Souza esqueceu de todas as negociações com o Vasco e com o Sport e está 90% acertado com o clube de Porto Alegre. Lembrando, o mesmo lembrou aí, na matéria publicada, que o presidente do Grêmio confirmou que tentaria recontratar o Diego Souza e parece que de fato está cumprindo com as palavras. O Diego Souza, que na Série B, na minha opinião, vai jogar muita bola, vai se destacar demais, vai ser um reforço de peso para qualquer equipe onde ele jogar e parece que de fato estará voltando para o Grêmio, já que não teve o seu contrato renovado e agora pode ser recontratado. Segundo mesmo, 90% fechado, enquanto isso o Sport fica de fora e o Vasco nem sequer chegou a ter uma conversa mais incisiva com o atleta. Agora, Bruno Gomes. Ontem tivemos a informação que o Bruno Gomes tem um interesse por parte do Internacional. E esse interesse não é novo não, é um interesse antigo. Esse interesse surge no Vasco desde o meio de 2021. O Pássaro chegou a receber uma oferta por parte do Internacional pela contratação do Bruno Gomes, mas naquele período o diretor executivo do Vasco não quis nem sequer ouvir direito à proposta feita pelo clube gaúcho. Ontem tivemos a informação através do canal Atenção Vascaínos que o Inter segue interessado na contratação do jogador. O Internacional quer um atleta com as características dele. Saiba sair jogando por trás, tem uma boa qualidade no passe, tem uma boa visão de jogo e, querendo ou não, o Bruno Gomes tem essa qualidade. Mas o Vasco não quer vendê-lo, o Vasco não quer dar ao Internacional, o Vasco quer emprestá-lo. O Vasco sabe do potencial que ele tem, o Vasco sabe que o Inter pode ser uma vitrine, sabe que o clima para o Bruno Gomes aqui no Vasco da Gama está muito ruim e pode ser uma oportunidade boa para ambas as partes, para o Vasco, para o jogador, para o Inter, ele ir buscar novos ares no Rio Grande do Sul, com um contrato de 1 ano de empréstimo e depois voltando, quem sabe até com uma cláusula fixa com relação a valores na compra no final do contrato. A princípio, o Vasco deve pedir sim uma compensação financeira pelo empréstimo, porque é um jogador importante, considerado pelo menos por parte da diretoria e da comissão técnica do Vasco, e além disso, pedir jogadores para que isso possa acontecer. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, o Vasco precisa de grana para pagar o Luiz Amarília. Quem sabe essa grana não virá dessa compensação financeira do Internacional pelo Bruno Gomes. Essas negociações, volto a repetir, não seria por venda, mas sim por empréstimo. Na minha opinião, interessante. Gosto sim do Bruno Gomes, acho que não está jogando bola no Vasco, mas acho que em qualquer outro clube, principalmente se tratando de um clube que tem um elenco qualificado, ele vai jogar muita bola, ele vai se destacar ainda mais. O Vasco aguarda a proposta dos russos, essa proposta não apareceu, estaria ali com a ideia, com a possibilidade de chegar agora em janeiro, mas até o momento nada. O Vasco pretende sim negociar o atleta para o futebol europeu, mas não quer vendê-lo para o futebol brasileiro. Então, agora é esperar e aguardar, as negociações devem se desenrolar nos próximos dias. E para finalizar o vídeo, Felipe Coutinho. Informação dada ontem pela imprensa espanhola é que o Felipe Coutinho quer voltar para o futebol brasileiro. Lembrando, não tem espaço no Barcelona. Tá muito ruim ali com relação também a espaço no futebol europeu. O jogador não vem conseguindo se destacar várias temporadas. Eu gostaria de voltar para o futebol brasileiro para pegar ali um fôlego, pegar um gás e quem sabe retornar novamente para o futebol europeu. Vasco, será?
Acredito que não, difícil. Infelizmente o Vasco disputa uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum tipo de pretensão aí com relação ao nosso cenário do futebol brasileiro, de ir para uma competição internacional, de disputar um título. E é claro, um jogador do nível, do cacife, como é falado, do Felipe Coutinho, cacique, né? Quer jogar e quer fazer gol. Quer jogar e quer se destacar, quer jogar e quer ser campeão. Isso dificilmente vai acontecer no Vasco. A tristeza é ele chegar, voltar para o Brasil e vestir a camisa do Palmeiras, do Atlético Mineiro, sendo que vários outros atletas aí que se destacaram, são crias da base de outros clubes, voltam para o mesmo depois de tanto tempo na Europa. A grande pergunta é, será que tem amor? Será que tem dinheiro? Será que tem paixão? A gente não sabe. O certo é, a imprensa espanhola deu como certa que o desejo atual do Coutinho é voltar para o futebol brasileiro. E eu deixo essa pergunta para vocês. Será que é pro Vasco? Eu, sinceramente, acho que não. Não pelo jogador, mas sim pela pretensão de carreira. Algo que, infelizmente, as pessoas que estão dentro do Vasco não colocam o nosso clube para pretensão nenhuma. O Vasco segue aí indefinido, não sabemos nem se sequer irá subir nessa próxima temporada. A situação é difícil, a situação é complicada e a gente está informando tudo o que vem acontecendo para vocês aqui no canal. Então é claro, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.